a Bíblia aí, por favor, querido. No Evangelho que Mateus escreveu, o Evangelho de Jesus, no capítulo 18, do versos 1 a 5, e depois o capítulo 22. Aliás, capítulo 20. Primeiro o capítulo 18, de 1 a 5, e depois a gente vai para o capítulo 20. Diz assim a santa palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Agora, capítulo 20. A partir do verso 20. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Notem que os 2 textos estão falando sobre a natureza do reino dos céus. No primeiro, Jesus toma uma criança e diz que o reino dos céus é delas. E aqui eu quero toda a atenção que você puder dar, porque há uma polêmica em torno dessa passagem.
e que eu vou expor pacientemente, mas conscientemente também. A polêmica está em torno da salvação das crianças. A teologia se divide em torno disso. Entre aqueles que acreditam que a criança, mesmo sendo um bebê, ela, se morrer na infância, sem Jesus, sem ter tomado uma decisão por Cristo, ela está condenada como qualquer outra pessoa. Porque o pecado não está na idade, na faixa etária, e sim na natureza humana. E todos pecaram. E o salmista já havia dito: em pecado me concebeu minha mãe. Esse é um lado que a teologia aborda. O outro lado é da constituição da criança quanto à sua consciência de pecado. E aí vem também a outra afirmação bíblica, em que onde não há a lei ou a consciência da lei, não há pecado. E o fato é que esta porção que eu li para vocês é exatamente o argumento, a base de argumento a respeito desses dois lados que eu dei para vocês. Os que dizem que toda criança precisa também de Cristo, quando usam essa passagem, pegam e pinçam a parte que diz que Jesus pegou e disse assim: quem não se tornar como esta criança, E eles argumentam que, por ser tão específica, deveria ser uma criança filha de alguém da aliança. Uma criança que estava dentro da aliança. Mas, no mesmo versículo, no mesmo texto, Jesus também usa a seguinte expressão. Verso 3, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, colocando num plano geral, não pode ver o reino de Deus. A nossa confissão de fé, no capítulo que trata dos eternos decretos de Deus, aplicado à salvação, está dito lá que, na inocência, na ausência da consciência do pecado, se a criança morre na inocência, na sua fase infantil, ela está coberta pelo sangue de Jesus, pela justiça de Deus, pela ausência de consciência do pecado. É o que nos ensina a nossa confissão de fé. Por isso que é um tema polêmico, porque Deus sabe aqueles que lhe pertencem, antes da fundação do mundo. Então, se alguém é levado na infância, é por um propósito de Deus. Deus sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Nós não. E quero tratar com vocês nesta manhã sobre a natureza do reino. Por que acesso a alguém como uma criança? E aí entra a porção que eu li desse pedido curioso da mãe de Tiago e João. O que deve ter acontecido é que Tiago e João devem ter comentado em casa. Tudo eles comentavam em casa. Com seus pais. Sobre o ministério de Jesus. A influência. O desenvolvimento.
o crescimento do reino. E nesse comentário em casa, comentário familiar, o que eles mais falavam, a linguagem que eles usavam, era a linguagem do reino. Porque era o que Jesus falava o tempo inteiro. O reino dos céus é semelhante a... E contavam a parábola. O famoso Sermão da Montanha está todo ele baseado na linguagem do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a... E o reino dos céus é semelhante a isso ou aquilo. O tempo inteiro. E eles assimilaram aquela ideia do reino, o reino dos céus, que tinha chegado entre eles. E eles então tiveram a concepção de que a presença de Jesus entre eles, e aquele alvoroço na cidade, e tudo aquilo que estava acontecendo no reino terreno dos homens, era uma manifestação da chegada do reino dos céus entre eles. E comentavam isso em casa. E esse pedido da mãe de Tiago e João, na verdade, era um pedido deles. A mãe interferiu. Mãe sabe como é. E eu quero parar um pouquinho para comentar com vocês sobre o que estava por trás desse pedido de Tiago e João, da mãe de Tiago e João, e dos 10. Porque, na verdade, os 10 discípulos se indignaram com o pedido dos 2. Porque, de certa forma, se sentiram excluídos. Ou acharam que os 2 furaram a fila. Passaram adiante deles. Então, eu vou comentar sobre o que está por trás desse pedido aqui. Antes da chegada de Jesus, da encarnação do Verbo, houve um período de 400 anos. 400 anos, desde o último profeta, antes de João Batista. E é chamado período intertestamentário, ou interbíblico. Formação do helenismo, e a gente encontra a história desse período lendo os livros apócrifos, que são livros históricos, boa parte deles, que nos contam a respeito desse período. Então vale a pena você ler para conhecimento a história dos Macabeus. Você vai encontrar boa parte dessa história. E foi a formação do helenismo. E você vê como surgiu a dinastia dos Césares e dos Herodes, que passava de mão em mão aquele cajado de dominação sobre os judeus. Herodes não é um nome. Herodes é como um título familiar. Nos dias de Jesus, houve vários Herodes. Desde Herodes o Grande. E tinha Herodes Antipas, governando numa outra região. Herodes Arquelau. Herodes Filipe. Assim como César é um título. Augusto César, Cláudio César, os vários Césares. Então, os discípulos, contemporâneos de Jesus, eles nasceram e foram formados dentro dessa cultura dominadora, dominante dos Césares e dos Herodes. Essa linguagem do poder era a linguagem corriqueira entre eles. Eles nasceram no período chamado, que a história secular chama de Pax Romana.
não havia guerra, havia alianças. Ninguém confrontava o Império Romano. Eles dominavam com mão de ferro. E subjugavam o povo judeu, a quem chamavam de uma sub-raça. Cobravam impostos elevados, injustos, sobre tudo. Manipulavam o povo, humilhavam o povo. Sobre todos os aspectos sociais, morais e espirituais, com o culto ao imperador, uma imposição sobre aquele povo. É por isso que Jesus, como judeu, assim como eles, sofrendo como eles, as injustiças, usou várias ilustrações para ensinar aos seus discípulos e àquela geração a tolerância e a caridade. Então, quando Jesus disse para eles, só a título de exemplo, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Esse se alguém não era algo indefinido, conquanto a expressão seja. Mas, para o judeu daqueles dias, eles sabiam perfeitamente de quem Jesus estava falando. Eles sabiam quem era que obrigava a andar 1 milha, eram os romanos. Com o selo do imperador, com o anel sinete. Era uma imposição legal. O judeu era obrigado a acompanhar um romano, indo ou voltando, e levar sua bagagem, se tivesse, como uma forma de humilhar e de impor a sua dominação. É só um exemplo de tantos outros desse massacre cultural sobre aquele povo. Se alguém te ferir na face direita, oferece a outra. Esse se alguém, eles sabiam quem era. Os romanos que batiam com as costas da mão, né, com o anel, na face, para deixar a marca do império. E diz-nos a história que, primeiro, que o imperador não andava pelas ruas, mas os seus oficiais passeavam nas ruas das cidades do império, em bigas, puxadas por cavalos imponentes, com toda a ostentação, em liteiras carregadas por escravos, mas bem vestidos, para demonstrar àquele povo o domínio e levar ao mundo aquela mensagem de um povo que mandava e dominava aqueles que estavam à sua volta. E na hierarquia romana havia aquele que estava à direita do imperador e aquele que estava à sua esquerda, como conselheiros e que exerciam várias funções de poder e autoridade. Esse mesmo modelo era também visto nas prefeituras e nos governos. Era assim com os Herodes e em todas as esferas onde havia a imposição de autoridade. Então, quem cresceu sob a égide, sob o signo dos Césares e dos Herodes,
cresceram com esse modelo na cabeça. O reino era feito de autoridade, poder e domínio. E aquele que estava sentado no trono tinha sempre à sua direita e à sua esquerda os seus escolhidos, que dividiam a autoridade nas funções delegadas. Tiago e João acreditavam que Jesus exerceria a autoridade de César. E eles dois queriam se assentar, um à direita e o outro à esquerda, de um reino terreno e naqueles moldes de ostentação, de vaidade, de orgulho, de manipulações. E Jesus falou para eles as seguintes palavras: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Esse exercer autoridade, esse exercer é uma palavra no grego, significa impor do alto. É no sentido de oprimir. E que os maiorais oprimem vocês, com as suas leis, com as suas regras. Mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E o primeiro será aquele que será servo. E Jesus, então, no último verso dessa porção, traz o modelo que é tal como o Filho do Homem. Ele é o padrão, ele é a referência, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É outro modelo, é outro padrão, é outra referência, é outra realidade. No reino dos céus, que Jesus pregou todo o seu ministério, a realidade é outra. Aquilo que encanta os olhos de Deus não é o que encanta os olhos dos homens. A autoridade não é imposta, é conquistada pelo amor. Os valores do reino são opostos aos valores do mundo. Em vez da vaidade, da presunção humana, a humildade e a renúncia são outros valores. Aquele que é grande perante os homens, elogiado perante os homens, pode não representar coisa alguma para Deus. E aquela pessoa mais humilde, que ninguém dá nada por ela, que tem um ministério que ninguém vê, que não é visto, que não vem para fora. É um ministério de oração. É um ministério de beneficência, que dá com uma mão para que a outra não veja. É bem aquele que o Senhor exalta. Eu não gosto daquela expressão que diz: quando chegarmos no céu teremos grandes surpresas. Eu creio que quando a gente chegar lá, tudo ficará claro. O Espírito Santo nos revelará todas as coisas. Mas não vai ter surpresa, tal. Não é isso. Eu não acredito nisso.
Mas se fosse usar essa linguagem só para ilustrar, eu acho que seria mais ou menos assim. Sabe aquela pessoa que aos nossos olhos é uma pessoa elevada, tem um ministério, mesmo do nosso ponto de vista, tem um ministério tão frutífero, tão abençoado e tal, tão visível, programa de TV e tal, o mundo inteiro conhece. Pode ser que chega lá no céu, tem um galardãozinho desse tamanho. E que a gente veja sentado do lado de Jesus alguém como o mendigo Lázaro, ou alguém como o ladrão, o malfeitor que se converteu na cruz, ou alguém que dedicou a sua vida à oração e ninguém viu, porque esse é o padrão do reino. Jesus disse, se você quiser jejuar, e aquele jejum chegar até o céu, não diga a ninguém que você está jejuando. Ninguém precisa saber. Ninguém. Pelo contrário, faça por onde ninguém saber. Lave o seu rosto, põe uma roupa decente, alegre o rosto para não parecer a ninguém que você está jejuando. Ninguém precisa saber disso. Isso não é coisa para as pessoas ficarem, oh, que pessoa piedosa. Só Deus precisa saber disso. Quando você for orar, não vá para as praças como os hipócritas, para serem vistos dos homens, e fazem longas orações para se justificar. Quando você for orar, se quiser que a sua oração chegue ao trono, entra no teu quarto, feche a porta, converse com Deus. Ninguém precisa ficar sabendo daquilo. E Deus ouvirá a sua oração. Quando você quiser dar uma esmola, não toque trombeta. Ninguém precisa saber disso. Dê com uma mão para que a outra não veja. Faça isso em silêncio. Jesus estava, através de exemplos, ilustrando qual é o padrão do reino. Então, se a gente olhar por esse prisma, então nós estamos enganados. Nós estamos seguindo um caminho mundano, com a mesma visão da mãe de Tiago e João, dos 2 discípulos, dos 10 discípulos e daquela galera inteira. É aquela visão humana, terrena, de um reino terreno, com as glórias terrenas, com os elogios humanos, com posições humanas. E a gente vê isso na prática, pessoas brigando por posição. Às vezes na igreja, tudo em nome de Deus, em nome da fé. Pessoas que cantam e querem os elogios. E a gente vê que nas frases que soltamos, às vezes sem meditar, sem muito aprofundamento, a gente vai soltando o que a gente realmente pensa. Quer um exemplo? Todos nós dizemos isso. E perguntamos, e aí, o culto foi bom? É só um exemplo. O culto foi bom? Ué, o que é que representa essa pergunta? Não é? Ou alguém que faz algum trabalho e, puxa vida, ninguém comentou nada sobre isso. Esperava só um elogio. Se o elogio humano for o que você espera, aquele é o seu galardão e nada mais. O reino dos céus não está baseado nisso. É uma obra espiritual. A gente faz pensando no eterno. E através de Jesus, somente, é para a glória dele que fazemos. Assim é o pregador, assim é qualquer outro servo do Senhor. Estamos caminhando, olhando para a glória eterna. Que essa meditação sirva para mim e para você, para a gente nunca se esquecer de que o que estamos fazendo aqui é semeando para a eternidade. E que as glórias terrenas, os elogios humanos, as posições humanas de prestígio, quem circula, quem transita aqui ou ali, tudo isso fica aqui mesmo. E que o galardão que o Senhor tem para nos dar não está baseado nos valores que nós temos aqui na terra, porque as medidas não são essas.
Alguém aqui pode ser sensacional nas medidas terrenas e aos olhos de Deus não ser nada. E eu finalizo com um exemplo bíblico. O judeu achava que pela sua filiação à terra, pela sua nacionalidade, eles tinham um lugar garantido, exclusivo, privilegiado no céu. Eles se gloriavam disso, de terem a religião de Deus. E Jesus disse para eles assim: eu quero dizer para vocês que meretrizes, publicanos, vos precederão no reino. Essa palavra, para um judeu, era algo dura demais, porque para eles, o publicano era escravo do inferno. E a meretriz era um símbolo do que era dos párias, né? Aqueles que estavam à margem de tudo, da sociedade, do aspecto moral e espiritual. Jesus disse: meretrizes e publicanos vos precederão no reino. Seria a mesma coisa que nós hoje pensarmos que Deus só vai salvar a gente. E pelo fato de a pessoa ser evangélica, frequentar uma igreja, isso é grande coisa. Muitos membros de igreja, líderes espirituais, obreiros, pastores, vão queimar no fogo do inferno. Porque os títulos, as ordens, as aparências, os perfis humanos são completamente diferentes. Deus conhece o coração, a natureza das coisas. E que Ele nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, o Salvador. Nós vamos cantar de pé um hino, e depois a gente vai se assentar. A vida com Jesus. Você vai cantar com entusiasmo.